Ao longo desta aula, você vai aprender a inserir elementos gráficos no Excel. Para isso, vocês vão entender primeiramente o que são os elementos gráficos e por que é tão importante aplicá-los em uma planilha ou aplicá-los em um gráfico. Assim que vocês entenderem isso, nós vamos partir para a inserção de títulos, de eixos, de legenda e demais informações que serão necessárias para facilitar o entendimento das informações apresentadas no seu gráfico. Você pode estar aí pensando assim, nossa, o Colucci fala toda hora dessa questão da formatação do gráfico, né, da planilha, mas será que eu preciso disso mesmo? Bom, olha isso aqui, tá vendo? Isso é um gráfico, né? Você entregaria isso aí para o seu chefe? Você entregaria isso numa entrevista de emprego? Não vai fazer isso, não é mesmo? Então, o que o seu gráfico precisa? Ele precisa dos elementos do gráfico, não é? Então, como que você preenche esses elementos do gráfico? Como elemento do gráfico, entenda título do gráfico, título do eixo. Para que você coloca isso? Rótulo de dado, legenda. Para que você coloca tudo isso? Você coloca tudo isso porque uma pessoa que olhar para o seu gráfico, ela tem que entender tudo que está sendo apresentado ali, independente da formação dela. Então você pode criar um gráfico para uma pessoa extremamente especialista. E uma pessoa leiga tem que saber o que está ali. Se ela vai entender o que acontece vamos dizer assim, nos bastidores daquilo, isso não importa. O que a pessoa leiga tem que saber é o seguinte: esse gráfico está mostrando isso por isso. Beleza. E para você fazer isso, como que você vai fazer? Inserindo os elementos do gráfico. Bom, para inserir elementos do gráfico é muito fácil. Você pode vir aqui na guia Design, aqui em Ferramentas do Gráfico, né? E alterar aqui, ó, adicionar elemento gráfico. Ou, tá vendo esse mais aqui do lado do seu gráfico? É a mesma coisa. Eu até prefiro por aqui, porque é mais rápido, tá? Então vem com o cursor aqui, clica nele, aparece o mais, vamos adicionar elementos gráficos. Então vamos colocar um título do gráfico. Olha lá, tá vendo? Ó, receitas mensais. Vou só alterar a formatação desse aqui, aumentando o tamanho, só para relembrar que isso é possível, mas isso já foi ensinado anteriormente e você vai utilizar, não é? Qual outro elemento do gráfico você vai utilizar? Os eixos. Olha lá, você tem aqui o seu eixo vertical com os valores, né? E seu eixo horizontal, por exemplo, com os meses, olha lá. Bom, esse gráfico aqui já está 1000 vezes melhor que o outro, não é mesmo? Porque ele já tem título, você já sabe o que serve seu gráfico, e os valores, você já sabe o que os gráficos representam. Mas o que é cada barra colorida aqui? Nós vamos mostrar isso agora com a legenda. Bom, finalizando então essa parte dos elementos gráficos, vou mostrar alguns outros elementos que são muito interessantes aqui. Primeiro, a legenda. O que é a legenda? A legenda que você pode escolher aqui se ela vai estar à direita, se ela vai estar na parte superior. Olha lá no gráfico, tá vendo que está mudando lá? À esquerda, parte inferior, tá? Essa legenda vai informar para quem estiver visualizando o seu gráfico o que cada cor representa, o que cada barra representa ali, ó. O que cada coluna vai representar. Então, olha lá, inseri minha legenda, coloquei aqui. Olha lá, ele já sabe que é receita mensal, que azul é comissão de venda, que o laranja é a bonificação e que o cinza é outras fontes, ó. E que, por exemplo, essa coluna está entre 5 e 6 mil. Mas qual que é o valor exato? Se você posiciona o seu mouse aqui, ele vai aparecer, olha lá, 5.780 em março, não é? Mas tem um elemento gráfico também, é muito interessante, que é o rótulo de dado. O que o rótulo de dado me permite? Mostrar qual que é o valor em cada coluna. Então você pode escolher o posicionamento dele, ó, de acordo com o que você achar melhor. Tá vendo? Ó? Ou simplesmente utilizar o padrão aqui. Qual que é o problema? Ele pode ficar um pouco poluindo o seu desenho. Tá vendo? Poluindo aqui o seu gráfico. Só que você pode movimentar e deixar eles mais ajustados. Tá vendo? Se isso vai melhorar também, depende, tá? Mas você tem aqui
as informações e aí você utiliza das formas como vocês acharem melhor. Achou que, por exemplo, um elemento gráfico não está legal? Exclui ele. Tá vendo? Clica, pressiona o delete e aí você tem o gráfico de uma forma muito mais apresentável do que como ele estava antes. Nesta aula, você aprendeu a inserir elementos gráficos no Excel. O que são os elementos gráficos mesmo? São elementos que passam informações a respeito dos dados que estão apresentados no seu gráfico. Estes elementos, conforme vocês viram no início da aula, são fundamentais para que qualquer pessoa entenda, na verdade, né, o conjunto de informações que está presente no seu gráfico. Desta forma, use e abuse dos elementos desde que você não polua o gráfico que você está criando.